Nobre deputado Paulo Ramos, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu queria começar fazendo a seguinte afirmação. Sou um deputado, primeiro mandato aqui nesta Casa Legislativa. Nunca faltei uma sessão. E quero adiantar, não fiz nenhum favor, simplesmente cumpri com a minha obrigação. Fui eleito para estar presente nas sessões e não só estar presente nas sessões, estar presente na plenitude da vida legislativa da casa, porque aqui tem reunião do Colégio de Líderes, aqui você tem audiências públicas, você tem reuniões das comissões permanentes, você tem comissões especiais e você tem ainda comissões parlamentares de inquérito. Então, dá para você ter de segunda a sexta-feira exatamente o seu tempo dedicado à função de legislador, de deputado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Infelizmente, não é isto que a gente vê por parte de todos os pares desta casa. Infelizmente, lamentavelmente. Mas o que acontece é que eu acho que uma coisa que está faltando aqui nesta casa é uma revisão do regimento interno da casa. O regimento interno da casa, nobre presidente Paulo Ramos, ele é antigo. E eu acho que os tempos, com o passar dele, as coisas vão também mudando. E é claro que eu vejo que hoje há uma necessidade de uma revisão criteriosa para que a casa volte a funcionar de acordo com o que exigem os tempos atuais. É isto daí. Porque o que acontece é o seguinte, por exemplo, a questão de quem falta à sessão. Como é que a falta é computada? A falta a gente vê que é computada exatamente no quadro aí de votações. Certo, mas pelo regimento interno está lá dito que aquele que falta à sessão sem justificativa, ele terá o seu dia descontado do salário. Ora, aqui tem deputado que às vezes aparece em plenário e que eu fico até perguntando para um outro, quem é esse deputado? Quem é o nome dele? Entendeu? Devido a uma ausência quase que total, não é? Em relação às sessões que acontecem e imagine outras atividades parlamentares, né? Então, parece que o regimento interno, no que diz respeito à justificativa dessas faltas, parece que ele deixa muitas falhas, ou se não deixa muitas falhas, há uma certa complacência aí por parte de quem é responsável exatamente por adotar providências neste sentido, né? Uma outra coisa que a gente também deve entender é que a casa, foi dito inclusive hoje, né, várias vezes, os direitos que os parlamentares têm de fazer obstrução, ou seja, pedindo verificação de quórum, se ausentando do plenário, ou seja, há uma série de artifícios utilizados pelo parlamentar para impedir ou obstruir a votação de uma determinada matéria que não é do interesse dele. Tudo bem, isso daí faz parte do jogo, isso daqui é uma casa democrática. Mas o que a gente tem assistido aqui na casa, quer dizer, é um negócio que começa a deixar qualquer pessoa preocupada, né? Até porque a gente sabe que a opinião lá fora
sobre o que acontece aqui dentro, praticamente é uma opinião que não livra ninguém. Parece que todos têm o mesmo tipo de atitude, o que não é verdade. Aqui realmente tem parlamentares que atuam com responsabilidade, que atuam com seriedade, defendem suas propostas com convicção e está pronto o tempo todo para ocupar a tribuna, fazer o debate, que é isso daí, o bom debate. Ora, se há um projeto que eu não concordo com ele, na ordem do dia, automaticamente me assiste o direito de eu me inscrever para debater esse projeto. E é claro que aquele que tem um interesse no projeto que eu sou contrário, ele também pode fazer o mesmo, ocupar a tribuna para contraditar exatamente aquilo que foi as razões de eu ser contrário ao projeto. Então isso aí faz parte do jogo, é democrático. Depois dessa discussão, que se dá o bom combate, de forma civilizada, aí o que acontece? Isso daí é colocado para votação, e a votação, aprovada ou não. O que tem acontecido, e que eu repito, deixa todos, não todos nós, mas de qualquer maneira uma parcela dos deputados e deputadas desta casa preocupados, é a forma como isto vem se dando, de forma muito amiudada, de forma quase que permanente. Então, projetos que não são do interesse da coletividade, da população, do Estado do Rio de Janeiro, mas são do interesse de grupos econômicos fortes que atuam no Estado. Então, de repente, há uma prevalência exatamente daqueles que constituem os parlamentares, que constituem a base de sustentação política do governo. Simplesmente o que a gente tem assistido aqui é o compromisso deles, desse pessoal, desses deputados e deputadas, exatamente com matérias que não é interesse do Estado, não é interesse da população do Estado, mas interesse de grupos econômicos e poderes aí, que outros que não os poderes republicanos. Portanto, muita coisa tem que mudar aqui na casa, a partir de uma revisão que eu acho que tem que ser criteriosa e realmente com um grau de profundidade que merece, e regimento essa revisão do regimento interno da casa. A semana que vem eu vou apresentar um projeto aqui, quer dizer, um projeto, a mesa diretora, para que seja publicado em tempo real, né, no site e nas redes sociais da Alerj, publicado exatamente as justificativas das faltas, por que elas acontecem, se é por motivo de doença, se é por motivo de luto, ou se é por motivo de alguma representação extra aqui da casa, representação da Alerj, né? Então eu quero que isso daí simplesmente seja dado publicidade, transparência, é o mínimo que esta casa pode se fazer, porque inclusive os deputados e deputadas que são faltosos não é faltar uma vez ou duas vezes, faltosos quase que permanentes, né? Então, isso daí, hoje a gente tem até uma certa dificuldade de saber como que ou foi a justificativa, se houve a justificativa, como que ela se deu e se realmente providências foram adotadas por quem é responsável para adotar os procedimentos legais. Então é isso daí. Então nós não podemos de forma alguma deixar de apreciar matérias que são importantes, hoje eu nem falo mais nem em desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, é superação das dificuldades que está passando atualmente o Estado do Rio de Janeiro. Dificuldades de toda a ordem, dificuldades de caráter financeiro, dificuldades de caráter político, de caráter social, de caráter ambiental, ou seja,
todo tipo de problema parece que caiu de uma vez só sobre o estado do Rio de Janeiro, e é claro que esta casa tem a obrigação de dar uma contribuição efetiva exatamente para a superação dessa dificuldade. E para que isto aconteça, é claro que este plenário tem que ter a presença de todos os seus deputados ou deputadas discutindo, debatendo e apresentando propostas exatamente de como deva se dar a superação dos problemas existentes atualmente no estado do Rio de Janeiro. É isto daí, uma obrigação nossa, não é nenhum favor, é um dever nosso, e fazendo isso, estamos exatamente fazendo a lição do dia de maneira a atender e corresponder às expectativas da sociedade em relação aos trabalhos que devam acontecer aqui nesta casa, em defesa dos interesses e da melhoria da condição de vida do povo fluminense. Eram essas considerações que eu gostaria de fazer, senhor deputado. Muito obrigado.